Essa noite nós chegamos ao final da trilogia que nós tratamos nesse capítulo 8 do Evangelho de João, um capítulo que é um tanto perturbador, um capítulo a qual Jesus chama religiosos de filhos do diabo, um capítulo intenso, né? E esse trecho que vai do verso 31 até o 59 foi dividido em 3 partes, e hoje nós chegamos então ao final da trilogia, o conflito entre Jesus e aqueles judeus que aparentemente creram nele. Eu vou ler com os irmãos a partir do verso 48. Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 8. A partir do verso 48 diz assim a palavra do Senhor: Responderam-lhe, pois, os judeus, e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. E não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço, e se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Até aqui. Gostaria que os irmãos orassem comigo, pedindo para que o Senhor nos conduza na exposição desse texto com iluminação, discernimento e total condução do Espírito Santo nessa noite. Amém? Pai, nós a te adoramos. E assim como nós cantamos no início dessa liturgia, que o teu Espírito possa vir e aclarar as santas instruções do Senhor. São a tua santa palavra, as tuas santas instruções que estão diante dos nossos olhos nessa noite. Pai, a minha oração é para que, onde a limitação do homem se apresente, que o poder ilimitado do Espírito Santo se faça presente em nosso meio essa noite, nos conduzindo através da sua revelação tida na tua santa palavra, iluminando o nosso entendimento para compreendê-la, aplicando ao nosso coração, ó Deus, para que não nos contentemos apenas em ouvir aqui e ficar aqui aquilo que aprendemos, mas que o nosso coração seja arrebatado de uma forma tão verdadeira e tão intensa, que ao sairmos deste lugar essa noite, nós desejemos aplicar aquilo que conhecemos do Senhor. Pai, que nessa semana que se inicia, a sua palavra possa ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos conduzindo, nos tomando pelas mãos e nos direcionando segundo a vontade do Senhor. Fala conosco. Em nome santo de Jesus nós oramos e declaramos que somos completamente dependentes do fluir do teu Espírito neste lugar. Em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, se eu começasse essa exposição fazendo uma pergunta para você, e te perguntando assim: quem é Jesus para você? Como que o seu coração se comportaria com essa pergunta? Então, já fazendo essa pergunta, quem é Jesus para nós? Quando nós meditamos nesse nome, quando nós meditamos nesse homem que aqui fala com aqueles religiosos que aparentemente haviam crido nele, e ele não poupa palavras duras para se referir a esses religiosos. Jesus não alisa, mesmo sem deixar de ser o mais manso que a terra, que já pisou na terra. Ele apresenta verdades que são triturantes do pensamento humano. Quem é esse Jesus para você? Muitos, ao longo da história, pensam em Jesus como aquele que foi um grande líder. Muitos tratam Jesus como um grande profeta, um grande pregador. Existem vários livros acerca disso. Muitos pensam que Jesus foi apenas o maior líder que já existiu. Outros pensam que Jesus foi apenas o maior psicólogo que já existiu, o maior pregador que já existiu, o maior adorador que já existiu. Muitos pensam que Jesus foi apenas um líder revolucionário. E resumem Jesus a isso. Mas os homens podem ser definidos pelo seu relacionamento com Jesus. Eu costumo pensar que quando Deus olha para a terra, Ele vê apenas dois grupos de pessoas. Ele não vê brasileiros, americanos, brancos, negros, pobres, ricos, homens, mulheres. Não. Ele vê filhos aceitos e pecadores que não o aceitaram. Ele vê homens vivos e homens mortos. Ele vê cristãos e não cristãos, homens nascidos de novo e homens não nascidos de novo. Por que eu digo que Deus vê dois grupos de homens apenas? O cristão é conhecido pela forma como ele vê Jesus. O cristão é conhecido pela definição que ele tem, que ele discerne pelas Escrituras de quem é Jesus. O cristão responde à pergunta: quem é Jesus? Da seguinte forma: Ele é o meu Deus, Ele é o meu resgatador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é aquele para o qual toda a Escritura aponta. Ele é o ser mais belo, mais importante da existência, Ele é o grande eu sou. Ele é o meu Senhor, Ele é aquele quem tem a última palavra sobre a minha vida, Ele é aquele quem me direciona todos os dias. Ele é o meu Senhor. Por Ele eu vivo, por Ele eu ando, por Ele eu tomo escolhas. Ele é quem decide para onde eu vou, de onde eu venho, e Ele é quem dá a minha identidade para mim mesmo. Esse é Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Nós já vimos que esses homens estavam em conflito com Jesus Cristo. E o primeiro motivo do conflito, já dito aqui, é porque a palavra de Cristo não encontrava espaço neles. Estavam tão cheios de si mesmo que eles não criam na palavra de Cristo. Primeiro motivo pelo conflito. O segundo motivo pelo conflito é que eles eram filhos de pais diferentes. Aqueles homens tinham um comportamento parecido com o seu pai, o diabo, que foi mentiroso desde o início, que foi homicida desde o início. Eles não se mantinham na verdade como seu pai. Eles não amavam a Jesus Cristo, eles odiavam a Jesus Cristo como seu pai. Esse era o motivo deles estarem em conflito. E o motivo final que nós vamos ver nessa noite, pelo qual eles estavam em conflito: eles não entendiam quem era Jesus. Eles, por não haver espaço para a palavra de Jesus em seus corações, consequentemente, eles não entendiam quem era Jesus. E esse é o motivo pelo qual nós também entramos em conflito com Cristo, por não saber quem Ele é. Jesus não foi apenas um grande líder. Jesus não foi apenas
um grande revolucionário, um grande pregador. Jesus é o nosso Senhor e resgatador. Jesus é o nosso Deus. É o Verbo vivo que se fez carne, habitou entre os homens para resgatar pecadores mortos em pecados e lhes dar vida. Esse é Jesus. Agora vamos ver como que aqueles homens não entendiam quem era Jesus. No verso 48, quando João escreve: responderam, pois. Essa resposta dos judeus vem imediatamente a uma afirmação que Jesus faz no verso 47. Quando Jesus diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus leva aqueles homens à seguinte conclusão: se vocês fossem filhos do Pai que vocês dizem que são, se vocês fossem filhos de Deus, havia uma característica em vocês: vocês amariam a minha palavra. Como vocês estão rejeitando a palavra de Deus, logo vocês não são filhos de Deus, vocês não são de Deus, porque quem é de Deus ouve as suas palavras. Quando eles ouvem isso, a resposta é imediata e afrontosa agora. Acabam-se os argumentos teológicos, acabam-se os argumentos para o conflito e para o debate. Quando o argumento acaba, mas o ódio aumenta, o que sobressai é a ofensa, é o xingamento. É assim também quando nós discutimos lá em casa, não é? Eu não, aqui ninguém discute em casa, aqui é tudo crente santo, né? Mas outros que discutem em casa são assim, mais ou menos. Quando o argumento termina, quando a inteligência acaba, o que sobra é a ofensa, né? Quando a voz aumenta é porque a inteligência acabou. Havia também chegado ao fim a inteligência religiosa daqueles homens. O que sobrou foi a ofensa. E eles vão dizer assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Bem que nós dizíamos entre nós: você é um samaritano endemoniado. É isso que eles dizem para Jesus. Quando acaba-se o recurso teológico, quando acaba, porque a religião ela é insuficiente no entendimento de Deus, irmãos. Quando a inteligência religiosa termina, mas o ódio ainda está presente no coração, o que sobrou para aqueles homens foi a ofensa. Atacaram Jesus com o adjetivo de samaritano. Por que era uma ofensa? Judeus e samaritanos não se bicavam. Judeus e samaritanos, se vissem um ao outro, o tempo fechava. Os samaritanos eram um povo rejeitado pelos judeus, eram tidos pelos judeus por serem misturados. Não eram judeus puros. Os samaritanos era aquele povo do reino do norte, que quando o povo de Israel se separou, se dividiu, esses judeus que foram levados para cativeiros, aqueles que continuaram na terra que tinha como capital Samaria, eles casaram-se com pagãos, fizeram família com pagãos, com gentios, com homens que não eram judeus. A lei de Moisés proibia isso. Então os judeus viam os samaritanos como um povo mestiço, como um povo indigno de ser chamado filho de Deus. Eles não aceitavam os samaritanos. Eles viam os samaritanos como alguém dispensável. Quando eles olham para Jesus e dizem: certamente você é samaritano, isso aqui é uma ofensa. Primeiro, os samaritanos eles reclamavam essa exclusividade do judeu em ser filho de Deus, em ser povo de Deus. O judeu se achava o único povo exclusivo na terra como sendo pertencente a Deus. Rejeitavam o samaritano. Jesus vem e diz para eles que eles não eram filhos de Deus. Pronto, você só pode ser samaritano. Isso é uma ofensa. Você é desprezável. Essa é a ofensa que eles trazem. Não é a primeira zombaria que eles fazem assim com Jesus. Vocês vão lembrar que no verso 22 desse mesmo capítulo, quando eles dizem assim: então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles estão dizendo aqui, ó, Jesus vai dizer para eles lá atrás, vocês vão lembrar: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir.
Então eles respondem da seguinte forma: bom, a única forma de nós não irmos para o mesmo lugar é se você se matar, porque nós não faríamos isso. É como se ele dissesse: ó, não damos a mínima para onde você vai. Não damos a mínima para onde você vai, para quem você é. Nós não nos importamos, você é dispensável para nós. E essa ofensa se repete, ou o entendimento dessa ofensa se repete quando eles dizem: você é samaritano, nós não precisamos de você, você é dispensável. Só para os irmãos entenderem o ódio do judeu pelo samaritano, os judeus diziam que os samaritanos seriam a lenha que Deus usaria para aquecer o inferno. Tamanho era o ódio entre aqueles homens. Quando a inteligência diminui e o ódio ainda está presente, o que sobra é a ofensa. E quando eles dizem: samaritano e tens demônio, irmãos, isso aqui é muito sério. Eles estão olhando para o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Eles estão olhando para aquele que é o autor da salvação dos homens e dizendo: endemoniado, possesso pelo diabo, possesso por algum demônio. Eles criam na possessão demoníaca e diziam: Jesus só pode estar sendo conduzido por Satanás. Isso se repetiu em outros lugares. Quando eles atribuem, quando Jesus expulsa um demônio, você vai lembrar da história, e eles vão dizer: ele faz isso pelo príncipe dos demônios, ele faz isso por Beelzebul. E aí Jesus introduz a ideia de que pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa é a blasfêmia que aqueles homens trazem para essa discussão. Endemoniado. Por quê? Por não aceitarem a palavra de Cristo, irmãos. Eles têm Cristo como endemoniado. Eu tenho por mim que muitos púlpitos de igrejas atuais, se Jesus subisse para pregar e pregasse o evangelho puro e simples da sua escritura, se ele pregasse o seu evangelho, muitos diriam para ele: sai daí, esse homem está endemoniado, retira ele do nosso meio. Como assim eu preciso reconhecer que sou um pobre, miserável pecador? Palavra de Cristo, Sermão do Monte. Nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical. Como assim eu preciso reconhecer que sou um miserável pecador para entrar no reino do céu? Tira esse homem daí porque ele está endemoniado. Como assim eu preciso chorar pelos meus pecados, pelo pecado dos outros? Você tira esse homem daí porque ele está endemoniado. Como assim o evangelho não é prosperidade, saúde, crescimento e grandes outras coisas? Como? Só pode estar endemoniado. Tem demônio. Como assim o reino de Deus, ou os que herdarão a terra são os mansos e não aqueles que têm uma grande personalidade? Não encaixa. Só pode estar endemoniado. Retira. Tenho por mim que se Jesus fosse pregar em muitas igrejas hoje, ele seria retirado, expulso e tido por endemoniado. Foi o que aconteceu aqui. Quando a palavra de Cristo não é suficiente, quando a palavra de Cristo não arrebata o coração do ouvinte, esses o rejeitam, e até chega ao ponto de chamá-lo de endemoniado. Ao que Jesus vai replicar no verso 49. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. A resposta de Jesus é o seguinte: não, vocês entenderam nada. Eu não tenho demônio, muito pelo contrário, eu honro o meu Pai. Coisas que vocês, que se dizem filhos de Deus, deveriam estar fazendo. O que Jesus tenta levá-los à conclusão é o seguinte: como que pode vocês dizerem que são filhos de Deus, mas são completamente ignorantes a quem é o Filho de Deus? Como pode vocês dizerem que são filhos de Deus, mas me rejeitarem que vim de Deus? Me dizer que eu estou endemoniado? Eu que vim de Deus para resgatar os homens, eu que sou a chave, a luz do mundo, a única chave para a humanidade. Como que vocês podem dizer que eu sou endemoniado? Eu honro a Deus, mas e vocês? A melhor forma que você tem para desonrar a Deus é não saber quem é Jesus. A melhor forma que você tem, ou a pior forma que você tem para desonrar a Deus, é atribuir a Jesus qualquer outro título senão do dono da sua vida.
pior forma que nós desonramos a Deus é colocar Jesus em qualquer outro plano que não seja o primeiro das nossas vidas. Se Jesus não estiver em primeiro lugar no meu e no seu coração, irmão, entenda uma coisa: Ele não ocupará nenhum outro. Porque nada, nem ninguém é digno do primeiro lugar das nossas vidas. Esses homens estavam em conflito com Cristo porque não entenderam quem estava diante deles. Ainda no verso 38 anterior, Jesus vai dizer assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. As palavras de Cristo que estavam sendo rejeitadas eram a narrativa da glória de Deus. Aqueles homens estavam rejeitando. Era como se Jesus dissesse o seguinte: como vocês dizem que são filhos de Deus, se o Deus a qual vocês dizem que é o vosso Pai está aqui falando através de mim, você rejeita? Como você quer dizer que é filho de Deus? Uma grande característica de um indivíduo que não é filho de Deus é rejeitar as palavras de Cristo, é não desejá-la. Honro a meu Pai, e vós me desonrais. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês saberiam quem eu sou. É aqui onde Ele quer levá-los. No verso 50, Jesus continua assim: não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Jesus está dizendo: eu não sou eu não me promovo. Existe um outro que me promove. Esse outro é aquele que vocês dizem ser o Pai de vocês. O Deus a qual vocês dizem que é o seu Deus é quem promove a minha glória. Eu estou aqui diante de vocês, representante dele, e vocês me rejeitam. Corre seus olhos rapidamente para Colossenses capítulo 1. Colossenses no capítulo 1, a partir do verso 16. Aqueles homens logo à frente vão acusar Jesus de vanglória. Eles vão acusar Jesus de estarem promovendo a si mesmo uma glória que é dispensável. Jesus, ele vai rebater com essa fala aqui o seguinte: não sou eu quem me promovo. Aquele que vocês dizem que é o Pai de vocês é quem se responsabiliza, é quem cumpre com a minha promoção. Ele promove a minha glória, como eu promovo a glória dele. Olha só, Colossenses no capítulo 1, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Veja a narrativa de quem é Jesus, da posição que Jesus ocupa na existência. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude. Paulo está dizendo o seguinte: olha, toda a glória a qual Deus tem, toda a glória da existência, Deus aprouve, Deus quis que residisse em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o sentido das palavras de Jesus quando ele diz: olha, não sou eu quem promovo a minha glória, o Deus a qual vocês dizem que servem promove a minha glória, porque fez convergir em mim a plenitude da existência. A melhor forma de você se render a Deus é olhar para Jesus Cristo, é contemplar a glória de Jesus Cristo. Nunca foi sobre você a história da Bíblia, irmão. Aquilo que a Bíblia conta não é sobre você. Infelizmente, na igreja contemporânea, nós fomos ensinados, temos sido ensinados a enxergar o plano de Deus com base em nós mesmos, com base na ideia de se comer o melhor da terra, de ser de cabeça e não cauda, de ser líder, de ser um promovido, de ser próspero. Tudo diz respeito a mim, sou eu devo crescer, eu devo aparecer, eu devo ser o cara.
Não, nunca foi sobre nós. As Escrituras é sobre Ele. Deus desejou revelar a glória do seu Filho. Você acha que o pecado, você acha que a queda de Adão pega Deus de surpresa, irmão? Como Deus revelaria para o mundo a glória do seu Filho, Salvador do mundo, sem a queda? O tempo todo, o plano do Pai é exaltar a glória do Filho. Esses homens não entenderam quem é Jesus. Eles não entenderam que diante dele estava aquele a qual o Deus Criador se responsabiliza de promover. Quem você e eu pensamos que somos, para não tê-lo como o primeiro da nossa vida? É com base nisso que eu afirmo que se ele não for o primeiro, ele não estará em nenhum outro lugar. Agora volta para João 8. Verso 50, eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Verso 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Incrível, né? Incrível ver o foco de Jesus com a sua missão. Olha só, aqueles homens o afrontam, humilham com o nome de samaritano, com o título de samaritano. Aqueles homens dizem para ele, você está endemoniado. É como se Jesus, o mais manso que pisou sobre a terra, ouvisse tudo aquilo, dissesse, quem busca a minha glória é o próprio Deus. Deixa eu voltar para o meu trabalho, deixa eu voltar para a minha missão. E ele continua pregando o evangelho para aqueles homens, dizendo, se alguém guardar a minha palavra, não morrerá eternamente. O foco evangelístico, o foco missionário de Jesus Cristo presente nele. Apesar das afrontas, apesar das ofensas, ele continua o seu trabalho de pregar o evangelho resgatador dos homens. Aquele que guardar a minha palavra não morrerá eternamente. E isso aqui é interessante, quando ele diz, se alguém guardar a minha palavra. Por quê? Vocês vão me lembrar comigo que no verso 48, aqueles homens vão dizer assim, porventura não temos razão em dizer que você é samaritano? Eles estão dizendo o seguinte, olha, nós aqui, bem que nós falávamos. Eles estão dando peso na sua afirmação como se todos tivessem com o mesmo entendimento. Todos aqueles homens que estavam ouvindo Jesus, eles vão dizer assim, ó, bem que todos nós aqui chegamos a essa conclusão, você é um samaritano endemoniado. Então, para dar peso, eles afirmam que todos estavam unânimes nesse pensamento. Mas certamente, com essa afirmação de Jesus, além dele manter o seu foco evangelístico, eu creio que ele entendia que dentre aqueles homens havia tão somente ainda aqueles que estavam simplesmente confusos com a religião. Era como se Jesus dissesse, ainda vale a pena investir, porque aqui há entre esses que me rejeitam, há aqueles que são meus. Deixa eu dizer para vocês, se alguém guardar a minha palavra, não morrerá eternamente. Jesus prega para aqueles homens que estavam os ofendendo. Verso 52. Perdão, ainda no verso 51. Guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. A morte, irmãos, é o preço judicial do pecado. Vocês vão lembrar que Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo diz assim, o salário do pecado é a morte. Jesus vem justamente para pagar aquela dívida que era passível dessa cobrança. Que cobrança? A morte. O salário do pecado é a morte. Todo pecador mereceria a morte. Deus sendo justo, santo, se ele punisse a toda a humanidade sem salvar nenhum, ele continuaria sendo justo. Porque a recompensa do pecado é a morte.
Mas em Cristo Jesus, Deus, juntamente com a sua justiça, revela seu amor incondicional, morrendo por esses pecadores que o rejeitaram, muitos daqueles nesse momento, morrendo por pecadores que não tinham nada para oferecer de bom para Deus. Jesus pagando esse preço, aqueles que depositam a sua confiança nele, aqueles que se apegam, esse é o sentido de guardar a palavra, aquele que se apega e a mantém de forma preciosa no seu coração, não verá a morte. O preço que deveria ser cobrado sobre aquele que aguarda, seria cobrado sobre Jesus Cristo. Essa é a verdadeira morte apontada aqui. Quando ele diz não verá a morte eternamente, ele aponta para a sua divindade, se mostrando como aquele que é o único e capaz de, uma vez que a vida natural termina, esse que pertence a ele, ele mantém pela eternidade diante da presença dele, mostrando a sua divindade, a sua eternidade. Jamais verá a morte, não verá a morte eternamente. No verso 52, volta-se então, aqueles judeus, por não saberem quem é Jesus, vão dizer para ele o seguinte, verso 52, disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Aqui nós temos, irmãos, um exemplo claro da interpretação carnal das Escrituras. Aqueles homens eram intérpretes da lei. Agora preste atenção aqui. O que nós vamos ver aqui, Jesus falou. Eles pegam a palavra de Jesus e dão uma interpretação carnal. Nenhum homem não nascido de novo é capaz de discernir a voz de Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. É por isso que Paulo vai dizer que o homem natural não discerne das questões espirituais. E a palavra de Cristo, ela é poder espiritual de salvação. O que aqueles homens fazem? Jesus vai dizer: o que guarda a minha palavra não verá a morte eternamente. Aqueles homens vão dizer assim: está vendo? Endemoniado mesmo. Tu dizes. Olha o que eles fazem: eles pinçam a palavra de Jesus e vão pregar, né? Só que a interpretação que eles dão é carnal. Jesus está falando da verdadeira vida. Aqueles homens, por não conhecerem o poder de Deus, por não conhecerem o poder do Espírito Santo, por não conhecerem o poder da palavra de Cristo, eles dão uma interpretação carnal para ela. Jesus está falando da vida espiritual e eles pensam que Jesus está falando da vida biológica. Vejam só, agora estamos certos de que tens demônio, verso 52. Abraão morreu e os profetas morreram. Interpretação carnal. Eles, por não conhecerem o poder do Espírito, não discerniam do que Jesus falava. Em outro momento que isso aqui acontece, presta atenção aqui para você ver onde as coisas vão. Mateus capítulo 22, verso 29, aconteceu algo parecido. Alguns homens chegaram para Jesus, uma outra seita religiosa presente naqueles dias, chegam para Jesus, fazem algumas perguntas para ele, e Jesus vai responder o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Veja o que a interpretação carnal faz. Deixa eu te dar um exemplo. Essa própria fala de Jesus. Os saduceus chegam para Jesus no capítulo 22 de Mateus. No verso 29 vai ver essa frase de Jesus, mas eles vão chegar para Jesus questionar sobre a ressurreição, porque eles não criam na ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição. E eles questionando sobre a ressurreição, no intuito de pegar Jesus no contrapé também, Jesus vai dizer para eles: ó, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Muitos, quando dão uma interpretação carnal para esse texto, vão dizer o seguinte: olha,
É nisso que as igrejas históricas pecam. Abrindo um parênteses aqui. Muitos usam essa fala de Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, como se Jesus estivesse falando de algo, de uma coisa completamente diferente da outra, dizendo: olha, a Escritura é uma coisa e o poder de Deus são as manifestações de dons do Espírito entre o povo de Deus. Então, se você não ora em língua, se você não profetiza novas revelações, se você não canta em língua, se você não passa horas e horas falando, se você não declara, não profetiza, se você não põe a mão sobre a cabeça do outro e declara vitória sobre a vida dele, se você não faz essas determinações, é porque você não conhece o poder de Deus. Porque Jesus diz: tem que conhecer as Escrituras, mas também o poder de Deus. Então, as igrejas históricas se apegam às Escrituras, conhecem a letra, mas não conhecem o poder de Deus, porque eles não oram em línguas, porque eles não fazem novas revelações, porque eles não fazem essas coisas, ditas por dons do Espírito no meio do povo. Ainda dentro desse parênteses, o grande problema com essa interpretação é que Jesus não está falando nada de dom aqui. Jesus não está se referindo a dons carismáticos quando ele diz: tem que conhecer a Escritura e o poder de Deus. Não tem nada a ver. Esse é o perigo da interpretação carnal das Escrituras. Jesus está dizendo o seguinte: homens que não criam na ressurreição chegam para ele para perguntar da ressurreição, e ele está dizendo o seguinte: você precisa crer nas Escrituras, porque as Escrituras apontam o poder de Deus, que Deus tem poder para ressuscitar mortos. É desse poder que ele está falando. As Escrituras apresentam o poder de Deus, elas mostram que Deus é poderoso para ressuscitar mortos, coisa que vocês não acreditam. Não tem nada a ver com dons aqui. É o perigo de uma interpretação carnal das Escrituras, coisa que aqueles religiosos também estavam fazendo. Pegaram a palavra de Cristo falando sobre a vida e acharam que Jesus estava falando da vida biológica. Jesus está falando da verdadeira vida. Para aqueles homens, a vida começava quando o homem nascia e terminava quando o homem morria. Para Jesus e para os cristãos, a verdadeira vida começa quando ele crê e jamais tem fim. É dessa vida que Jesus está falando. Verso 52: disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: se guardar as minhas palavras, não morrerão eternamente. A expressão correta e a mostra de que o fato de que eles não sabiam com quem estavam falando, a partir do verso 53, eles dizem assim: és maior do que Abraão, nosso pai que morreu, também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Por acaso você é maior que Abraão e os profetas? Por acaso você é maior que Abraão e Isaías, Jeremias, Ezequiel? Você é maior do que esses caras? Jesus, existe uma figura na Escritura que aponta para Jesus, que é quando falam que ele é o sol da justiça. Não é? Um exemplo claro para que a gente ilustre esse texto aqui: imagina você uma noite estrelada. É bonito ver uma noite estrelada, não é? Nós ainda no interior temos o privilégio de ver. O pessoal na cidade grande já não consegue mais por conta da poluição, né? Mas quando a gente olha para o céu, vê aquela noite estrelada, é coisa linda. A gente admira a criação de Deus por conta das estrelas que estão todas pontilhadas lá a milhares de anos-luz distante de nós, mas deixa o céu bonito. Começa a amanhecer, o sol raia. Para onde vão as estrelas? Elas continuam no mesmo lugar, mas para onde? Qual é o brilho da estrela que você enxerga? Se não apenas o sol que resplandece na luz, a sua luz. Aqueles homens estavam comparando Jesus com pequenos luminares, homens que foram muito importantes para a revelação bíblica, sim, mas pequenos luminares, pequenas estrelas que, quando o sol da justiça raia, a verdadeira luz do mundo, aqueles homens simplesmente se apagam diante desse poder.
Eles, por não saberem quem Jesus era, eles estavam comparando Cristo com pequenos luminares, o sol da justiça, a luz do mundo. Por isso eles finalizam o verso 53 dizendo assim: quem, pois, te fazes ser? A NVI, se não me engano, traduz assim: ó, o que você pensa que é? O mais correto seria traduzir assim: ó, por quem você está se passando? Por quem você está se fazendo? Quem que você acha que é? Verso 54, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Jesus vai dizer: olha, eu não busco me passar por ninguém, eu não estou me fazendo passar por alguém. A glória de Cristo, ela é infinitamente superior a de qualquer um desses luminares aí importantes do Antigo Testamento. Mas ele entende e ele mostra aqui que na verdade quem busca essa glória não é ele, é o Pai. Ele está ali em nome do Pai, cumprindo com o plano do Pai, sem precisar se importar com a própria glória. A gente estava falando hoje de manhã sobre o bem-aventurado manso, né? É interessante a gente ver em textos como esse, em que Jesus não se preocupa em promover a própria glória, né? E como que nós buscamos promover a nossa própria glória na nossa sociedade, no nosso trabalho, na nossa igreja, né? Como que nós somos tão preocupados com a nossa reputação, não é verdade? Ah, mas pode falar, mas não se falar de mim, da minha família, para se falar do meu nome. Eu tenho uma reputação a zelar. Filho de Deus, nome sobre todo nome, um nome que é infinitamente maior que o meu e o teu, não saiu em busca da defesa da própria glória, dizendo: não, a minha glória quem procura, a minha glória quem busca e promove é Deus. Toda vez, já uma aplicação dentro desse parênteses, toda vez que nós nos incomodamos demais com aquilo que outros falam de nós, é porque nós estamos colocando a nossa reputação e o nosso nome em um lugar que ela não deveria estar. Porque todo aquele que reconhece que o único digno de glória é Cristo Jesus, o único digno de honra é Cristo Jesus, quando ele é injustiçado, ele não sai esbravejando. Porque ele entende: nem o meu Senhor, nem o meu Mestre recebeu de homens pecadores a adoração que lhe é devida. Quem eu penso que sou para receber? Quem, pois, te fazes ser? Verso 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, que vós dizes que é o vosso Deus. Verso 55. Entretanto, vocês dizem que o Deus Criador, Deus de Israel, o Deus de Abraão, é o Pai de vocês. Jesus dizendo para eles: entretanto, ao contrário, ao invés disso, vós não o tendes conhecido. Essa expressão é incrível, irmãos. Aqueles homens orgulhosos pra caramba pela sua religião e pelo fato de serem judeus, descendência natural de Abraão, dizendo que são filhos de Deus pelo fato de serem judeus. Jesus olha para eles: a vocês nunca o conheceram. Essa expressão "não tem desconhecido" indica que eles nunca experimentaram, é o conhecimento pela experiência, eles nunca provaram do Deus que eles dizem ser o Deus deles. Irmão, nós corremos o risco, é possível correr o risco de viver uma vida inteira numa igreja, é possível correr o risco de viver uma vida inteira professando fé evangélica e nunca experimentar do Pai de Jesus Cristo. Se a palavra de Cristo não encontra lugar em nosso coração, se a palavra de Cristo não é aquilo que nos direciona nessa vida,
Se existem tantas outras vozes, como aqueles homens tinham tantas outras vozes, eles acrescentaram a lei. Além de serem ignorantes acerca do real sentido da lei, eles acrescentaram à lei uma série de tradições que Deus não manda pôr. No meio de tantas vozes do nosso dia, no meio de tantas vozes na nossa sociedade, se Cristo não for aquele que nós ouvimos e seguimos, corremos o risco de viver uma vida de igreja e jamais de experimentarmos o Pai dele. Nunca o conheceram, nunca o experimentaram. Ele continuou dizendo: eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês dizem que conhecem a Deus, mas isso é mentira. Se eu disser que não conheço, seria igual a vocês, seria mentiroso. Isso já estava implícito no verso 44, quando ele diz que o diabo é o pai da mentira e eles estavam sendo iguais ao diabo. Serei como vós, mentiroso, ainda parte B do verso 55. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. É disso que eu estou falando. Ao contrário de vocês, judeus, que acham que experimentam de Deus, que acham que conhecem a Deus, que acham que têm o discernimento de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês: eu conheço. Sabe qual que é a evidência? Guardo a sua palavra. Guardo a sua palavra. Esse guardar aqui seria melhor traduzido por manter sob vigilância. É isso que ele quer dizer: olha, eu mantenho a sua palavra. Ela é preciosa a ponto de eu guardá-la comigo e não me separar dela. E isso evidencia que eu o conheço. Isso evidencia que eu sou íntimo dele, que eu experimentei de Deus. A sua palavra é vista em mim. Verso 56. Abraão propôs a Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou. Aqueles homens felizes no fato de terem o sangue de Abraão correndo nas suas veias. Era isso que os animava. Era isso que mostrava para eles: olha, nós somos um povo especial. Ninguém na face da terra tem o que nós temos. O sangue de Abraão corre aqui. Nem o samaritano, porque o samaritano se misturou com outros povos. Eles não têm o direito de se dizerem filhos de Abraão. Nós não. Nós somos uma raça pura. Nós somos sangue azul. Nós somos especiais. Aí Jesus vai e diz para ele: olha, Abraão, que vocês dizem que é vosso pai, quando Jesus diz Abraão, vosso pai, ele reconhece: olha, biologicamente, geneticamente vocês são filhos de Abraão, mas não passa disso. Assim como vocês são incapazes de discernir espiritualmente a minha lei, assim como vocês são carnais no entendimento da minha palavra, o máximo de semelhança que vocês têm com Abraão talvez é o nariz, o tipo do cabelo, a cor dos olhos, o tom de pele. O máximo que vocês se parecem com Abraão é a carne de vocês. Porque olha só a postura de Abraão: alegrou-se por ver o meu dia. Ver o meu dia. A Bíblia diz que Abraão, quando recebe a promessa de que da sua descendência, Jesus está trazendo à luz esse entendimento, quando ele recebe a promessa que da descendência dele viria aquele que abençoaria todos os povos, Abraão olha para o futuro, contempla essa afirmação de Deus e se regozija. Veja, irmãos, Abraão, senhorzinho já de idade, avançado, não tinha muitos motivos para se alegrar na vida, e Jesus vai dizer: olha, o motivo que fez Abraão se regozijar foi me ver. Pensa, isso aqui deveria ser um antídoto para a depressão, um antídoto para a ansiedade.
Jesus vai dizer assim: Abraão olhou para o futuro e confiou na minha vinda. Ele viu o meu dia, e quando ele viu, ele se alegrou. Não havia nenhum outro motivo para que ele se alegrasse, não havia nenhum outro motivo para que ele se exultasse, estasse satisfeito, mas quando ele olha para mim, ele se alegra, ele se regozija, ele entra em êxtase por saber que eu viria. É a alegria da fé depositada em Jesus Cristo. Irmãos, ainda que falte tudo na sua vida, meu querido, ainda que falte a promoção no trabalho, ainda que falte o trabalho, ainda que falte a saúde, Abraão teve uma fé prospectiva. Sabe o que é isso? Ele olhou aquilo que poderia acontecer e se alegrou. Hoje nós temos uma fé que é muito mais clara que a fé de Abraão. Hoje nós temos uma fé que Paulo chama de revelada, de trazida à luz. Hoje nós temos acesso aos fatos de que ele de fato veio. Ele veio, e hoje nós podemos olhar para trás e depositar a nossa confiança, não em um Messias que pode vir em algum momento, mas em um Messias, um Cristo que veio, e a qual eu posso me apegar a essa verdade e crer nela e me alegrar. Ainda que a conta esteja no vermelho, ainda que a saúde não esteja boa, ainda que falta todas as outras coisas, eu me lembro, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele me garante a volta para o Pai, e isso deve me levar ao regozijo. Jesus está nos mostrando aqui o que é contentamento cristão. Um homem que viu o fato de que Jesus um dia viria e se alegrou. Hoje nós temos a narrativa da verdade de que ele vive e reina. Veio, vive e reina. E muitas vezes precisamos de tantas outras motivações para sorrir. Precisamos de tantas outras coisas para nos estar contentes com a vida. Cristo não basta. Cristo não é suficiente. Podemos chegar à fala de Paulo: miseráveis homens que somos. Homens cujo coração já não consegue mais se alegrar pelo fato de saber que o Filho de Deus um dia veio. O cristão é aquele que consegue encontrar em Cristo motivo para sorrir, ainda que falte qualquer outra coisa. Verso 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus. Os homens não sabiam de nada. Eles não entendiam nada, achavam que entendia de lei. Os caras eram ignorantes religiosos. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão. Mas é um cara novo, Abraão viveu há 1000 e tantos anos atrás. Como é que você fala que viu Abraão? Não sabe de nada. Homens carnais. O carnal não entende a voz de Cristo. O carnal não ouve Jesus Cristo. O carnal é incapaz de amar a Cristo. Verso 58. Respondeu-lhes a Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se refere a Abraão como alguém que passou a existir. Poderíamos parafrasear assim: antes que Abraão nascesse, eu sou. Antes que Abraão viesse à vida, eu sou. Jesus não vai dizer, olha, eu um dia existi. Ele não vai dizer, eu existo. Ele vai dizer, eu sou. Ele compara a limitada vida do ser humano, a finitude do homem carnal, esse símbolo tão especial para eles que era Abraão. Olha, Abraão um dia passou a existir. Eu sempre existi. Aliás, eu sempre sou. Essa expressão eu sou é a revelação pura de quem é Jesus, irmão. Para concluir a ideia com vocês essa noite, essa exposição, o conflito aqui é porque eles não sabiam quem Jesus era. E Jesus vai levá-los ao seguinte entendimento: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Moisés ouviu isso quando ele perguntou: quando eu chegar diante do meu povo, eu vou dizer quem me enviou. Deus responde para ele: diga, eu sou, te enviou. O resgatador do povo, o eterno,
o soberano, o Rei da glória, o Todo-Poderoso. Eu sou. Jesus traz para diante daqueles homens: olha, vocês não sabem de nada acerca de mim. Eu sou tudo aquilo que eu afirmo ser. Eu sou o Messias resgatador, o transformador de vidas, a luz do mundo, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que fornece água viva. Eu sou aquele que te retira do império das trevas e transporta para o reino, para o meu próprio reino. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Jamais deixaremos de estar em conflito com Cristo se não entendermos que Ele é Deus Todo-Poderoso. Jesus não é apenas mais um homem, não é apenas mais um líder religioso. Jesus não é apenas mais um dia da semana. Jesus não se limita ao domingo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Nele subsistem todas as coisas. Ele é o responsável pelo fato do seu coração ainda estar batendo. Jesus não é 1h30 de culto. Quantas vezes o nosso coração se inquieta quando o culto demora para acabar? Se o pregador está falando abobrinha, é verdade, dá vontade de ir embora. Mas se o pregador está expondo a palavra de Deus, expondo a pessoa do Filho unigênito de Deus, e o nosso coração não queima, precisamos rever se um dia nós o conhecemos. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe qual é a postura do religioso? Verso 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aqueles homens chegaram em um momento de não se conter mais. O nível de afronta era tão intenso que eles não se continham. Aquilo que Jesus diz ali, porque Jesus leva a seguinte conclusão: eu sou Deus, ou infeliz. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Deus. Olha só, eu sou Ele. Eu e Ele somos um. Aquilo para eles foi a pior heresia que Jesus pudesse ter dito. A Bíblia vai dizer ainda em João que o templo estava em construção. Eles vão até as pedras, pegam pedras para tirar a vida de Jesus, sem dar a ele o direito de um julgamento. Esse é o religioso. Não cumpre nem a lei que ele ensina. A lei de Moisés dizia que um condenado deveria passar por um julgamento. Aqueles homens se pegam de pedras para tirar a vida de Jesus. Esse é o religioso. Não vive nem o que prega. Partiram para cima de Jesus, e Jesus sabia que ainda não era chegada a sua hora. Portanto, a Bíblia diz que ele se ocultou no meio daquela multidão. Foi embora. Irmãos, todos nós estamos em relacionamento com Deus. A questão é saber se nós estamos em relacionamento de paz ou em conflito com Ele. O primeiro motivo para estarmos em conflito com Ele é porque a sua palavra não queima em nosso coração. O segundo motivo para estarmos em conflito com Ele é porque a nossa postura é diferente da do filho dele e mais coerente com a de um outro pai. O diabo não se mantém na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se eu não me mantenho nela, sou mais parecido com ele do que com Deus. O diabo respira ódio por Jesus Cristo. Se eu não consigo amar Jesus por algum motivo, eu não posso me dizer filho de Deus. Estou em conflito com ele, não me paz. Se Jesus não for aquilo que é o primeiro alvo de desejo da minha vida, acima da minha esposa, acima dos meus filhos, acima da minha carreira, acima do meu ministério, acima da igreja, se Jesus não for aquele que é o meu alvo de desejo primeiro, dificilmente eu já entendi quem Ele é. A minha oração é para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor abra o nosso coração e nós nos apeguemos a essa palavra que revela quem é o Filho de Deus,
Porque somente quem é de Deus ouve as palavras de Deus.